Olá, vamos iniciar mais uma edição do jornal Meio Ambiente e Saúde e hoje vamos falar sobre um problema que prejudica constantemente a sociedade brasileira, que é a poluição hídrica. De acordo com o estudo, mais de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. Isso é de acordo com toda a precariedade do saneamento básico no país. Dados como estes nos alertam para o problema que nós temos com a poluição hídrica em nosso país. Mas o que é a poluição hídrica? Bom, a poluição hídrica diz respeito à contaminação de corpos d'água, como mares, rios, lagos, por poluentes, que podem ser físicos, químicos ou biológicos. A água doce ela representa 2,7% de toda a água disponível, sendo que grande parte delas está no subterrâneo e nas geleiras. No Brasil, desses 2,7%, existe 13% de água doce disponível, mas nem por isso quer dizer que estamos livres de problemas relacionados à qualidade e distribuição dessa água. Um fator muito preocupante diz respeito aos poluentes que são solúveis em água, porque uma vez que são despejados no solo, eles acabam atingindo os lençóis freáticos, lagos, rios, que acabam sendo o destino final desses dejetos. Existem dois tipos principais de fontes de poluentes. São elas, as fontes de poluentes pontuais, que são aquelas que nós conseguimos detectar com facilidade, como por exemplo, uma encanação, e as não pontuais, que são aquelas que não podem ser identificadas com tanta facilidade assim, como por exemplo, a infiltração de agrotóxicos no solo. Existem também os principais tipos de poluição hídrica, que são os sedimentos provenientes do processo de erosões, também biológicos, como os esgotos domésticos e industriais, que podem ser exemplificados em restos de alimentos, fezes humanas e alguns produtos químicos como detergente, e também químicos, que são provenientes de algumas atividades industriais. Os poluentes mais comuns da água são os fertilizantes agrícolas, agrotóxicos, esgoto, plástico e metais pesados. E tudo isso representa um enorme risco à saúde humana. Mas, para falar um pouco da nossa realidade aqui em Itabaiana, a nossa repórter Caroline Santana preparou uma matéria diretamente do reservatório do Açude da Marcela. Meu nome é Carol e hoje eu estou aqui no Açude da Marcela para falar um pouco sobre a poluição hídrica desse açude e como o mesmo afeta diretamente a saúde populacional da região local. Bom, o Açude da Marcela ele foi construído entre 1953 a 1957. Ele comporta cerca de 2.710.000 metros cúbicos de água e ele foi produzido na época da crise da seca que o Nordeste vinha passando. Então, o DENOX, que hoje em dia é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, fez o estudo dessa área e fez esse açude aqui para suprir as demandas humanas e animais. E também que a população local utilizasse essa água para a agricultura. Como essa área era considerada uma área de zona rural, a população local era pouca. Porém, com o passar dos anos, veio a urbanização e os moradores começaram a residir nas proximidades do Açude da Marcela, o que veio desde então causando graves problemas para a qualidade dessa água. Um desses problemas é justamente o setor industrial que ficou localizado aqui perto do açude, um setor de cerâmica, no caso de tijolos, que despeja os resíduos provenientes dessa prática no Açude da Marcela, o que acaba gerando uma quantidade muito grande de materiais pesados. Outro setor proveniente dessa urbanização do Açude da Marcela nas localidades é o aumento da agricultura. Como vocês podem ver ali atrás, há uma série de agricultores que plantam e dá até para ver ali os canais de irrigação dessa água, onde eles puxam a água do Açude da Marcela para irrigar suas plantações, o que acaba sendo um grave problema. Por quê? Porque essas águas elas acabam sendo poluídas com agrotóxicos. Como vocês podem ver ali atrás, essa área ela é um pouco declinada. Então, como sabemos, os agricultores costumam utilizar agrotóxicos nas suas plantações e quando fazem essa irrigação, por ser um terreno declinado, esses agrotóxicos acabam escoando pelo solo e contaminando a água do Açude da Marcela.
Outro setor que cresceu com essa urbanização aqui próximo ao açude da Marcela foi o setor de criação de gado, onde vocês também conseguem ver ali atrás alguns gados que são utilizados pela população local. Esses gados acabam utilizando o consumo dessa água para beber e além também de eliminar suas fezes e urinas próximo a esse local que acaba novamente contaminando esse açude. Bom, mas e aí? Eu falei tanto de contaminação, o que é que tem nessa água do açude? Segundo estudos feitos recentemente, foram detectados a presença de materiais pesados, além de cuneiformes fecais. Para você que não sabe, 90% do esgoto gerado no município de Itabaiana é despejado aqui no açude da Marcela. Só para até dar uma noção da localidade onde é despejada, ali atrás. E essa água de esgoto entra em contato diretamente com a água do açude, que acaba poluindo ainda mais. Por quê? Porque vão ser infestadas de coliformes fecais, que é o denominado a água que são provenientes das nossas atividades, das nossas residências. E essa água, elas ficam com excesso desses materiais. Há uma grande poluição que aqui a gente pode ver até plantas macrófitas, que são, quando se tem a presença dessas plantas, é um indicador de que a água do açude ou de qualquer região onde elas estejam presentes está poluída. Bom, entre os materiais pesados que foram detectados nesse estudo, há a presença do fósforo, zinco, além desses cuneiformes fecais e a presença de agrotóxicos. Presenças que são mais exorbitantes do que o CONAMA ele indica para a qualidade de água estar boa para o consumo. E esses materiais pesados, como o fósforo, acabam ocasionando doenças e sintomas devido à sua presença excessiva na água, caso sejam ingeridos pela gente, pela população local. Um dos sintomas do fósforo é a calcificação vascular, além da confusão mental e a anemia. Temos também a presença de, como eu falei, dos cuneiformes fecais, que eles são responsáveis pelas cólicas abdominais, além de podendo até levar até a morte em casos mais exorbitantes. E as principais pessoas afetadas são os jovens e os adultos. E o outro material encontrado são os agrotóxicos, que tem como sintomas as tonturas, diarreias, cólicas, coceiras. Vale ressaltar que a diarreia é a segunda causa de doenças responsável por mortes de crianças de até 5 anos. E 88% desses casos é devido à falta de saneamento básico. Saneamento básico que seria uma das alternativas para a diminuição da poluição ou até uma conservação maior desse recurso hídrico existente no nosso município de Itabaiana. O governo, em 2017, publicou em seu site que foram gastos 68 milhões de reais nessa introdução do saneamento básico, que visava evitar que o esgoto da região chegasse aqui no açude e contaminasse essa água. Porém, é possível ver ali pelas imagens que estamos fazendo que isso não aconteceu ou que isso não se deu início, porque a água dos esgotos ainda está sendo despejada no açude e ainda está sendo contaminando a água, consequentemente contaminando as plantações dos agricultores, que são plantações que têm uma demanda, que são, na verdade, que são vendidos para feiras da região local. E acaba muitas vezes a gente tendo esse consumo, direto ou indiretamente, essa poluição do açude da Marcela está afetando a nossa saúde. Houve uma denúncia ao Ministério Público, que o Ministério Público fez para o município. Então, o DENOX, junto com a ADEMA e a CONAMA, buscaram agora fazer uma fiscalização de indústrias ou moradores que querem morar próximo à região para ter um controle dessa urbanização desenfreada. Então, segundo eles, as pessoas que querem construir uma indústria na localidade têm que pedir autorização ou tem que haver uma fiscalização do que vai acontecer, como vai acontecer, para que eles tenham esse controle. Enfim, a solução, na verdade, para essa problemática seria se o governo ele utilizasse esse dinheiro que é proveniente dos impostos públicos para resolver um problema de saúde pública que está causando tanta morte em tantos brasileiros e em tanta morte dos itabaianenses da região. E agora eu estou com a agricultora e moradora aqui da região do açude da Marcela e eu vou fazer algumas perguntas a ela para a gente entender um pouco de como funciona a utilização dessa água aqui do açude.
A senhora usa água para agricultura? Sim, eu uso para aguar meus alfaces, meus coentros, para dar água aos animais que eu crio, galinha, boi, porco. E onde é que a senhora vende os alimentos que são produzidos? Eu vendo na feira, eu vendo os comerciantes que levam para a feira. A senhora já notou ou já teve alguma reclamação dos alimentos? Ou a senhora consome esses alimentos que a senhora produz na sua terra? Assim, reclamação eu não tive não, mas o povo se queixa que a água é poluída e que não deveria aguar, né, as plantas. Mas a senhora mesmo assim continua aguando? Sim, porque não tem outra, se for pegar da 10 vai gastar muito, aí aqui é de graça, tem ali os encanamentos, poço e tudo, aí fica mais viável. No quesito da sua alimentação, a senhora planta outro tipo de alimento com outro tipo de água para irrigação ou é o mesmo alimento que a senhora consome? É o mesmo alimento que eu consumo. E a senhora já teve algum sintoma, diarreia, tontura, dores abdominais? Já, eu tive umas dores na barriga, fez até exames, mas não deu nada não. Entendi. A senhora tem ciência que o esgoto aqui da cidade de Itabaiana, ele é despejado aqui? Sim, no açude da disseram Marcela? que ia tirar, só que não tiraram, aí fica nessa, né, mas é assim mesmo. E a senhora tem algum apelo a fazer ao governo do estado? Deveriam melhorar, né, mas só uma pessoa não dá em nada. Pois muito bem, muito obrigada pela sua participação, viu? Por nada. E é isso, voltando aí para a bancada com a Lara, a Amanda e a nossa especialista Raíza para saber o que devemos fazer para melhorar essa condição da poluição hídrica, tanto para a população da região quanto para os agricultores e os moradores locais. De fato, essa é uma situação bastante preocupante, porque representa um risco enorme, tanto para a natureza, mas também para a nossa saúde. E para isso, nós convidamos a especialista Raíza Maiara, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa temática. Olá, boa tarde. Eu me chamo Raíza Maiara e hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre a temática da poluição hídrica e seus efeitos na saúde humana. Como consequência dessa poluição, existem algumas doenças que podem ser transmitidas aos seres humanos. Dentre elas está a leptospirose, a amebíase, cólera, febre tifoide, dengue e dentre outras. No país, cerca de 7 crianças morrem por dia vítimas de diarreia. Doenças fecal-orais e diarreia estão em primeiro lugar como causa de morte na infância. Dentre as doenças relacionadas com a poluição hídrica está a dengue. E no país, no norte e nordeste, é onde ocorrem as maiores incidências de internações por causa desta doença. Onde as internações por dengue são mais elevadas no estado do Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Bahia. Os esgotos e os excrementos humanos são causas importantes da deteriorização da qualidade de água nos países em desenvolvimento. Tais efluentes contêm misturas tóxicas como pesticidas, metais pesados, dejetos industriais e dentre outras substâncias. A exposição a esses dejetos industriais tem causado efeitos na saúde humana, que compreende desde irritações na pele, náuseas, fortes dores de cabeça e redução das atividades hepáticas e neurológicas. Esses metais encontrados nessas áreas poluídas que se acumulam no nosso corpo podem causar alterações do sistema nervoso, mutação genética e câncer de vários tipos. E ainda há evidências de efeitos genotóxicos à saúde, como deficiências cognitivas e anomalias reprodutivas. Segundo estudos realizados recentemente, foi comprovado que alguns desses metais pesados podem causar efeitos nocivos e altamente tóxicos ao DNA do peixe. E assim como foi realizado em peixe, também foi realizado em plantas de uma certa localidade, onde detectou que tem efeitos nocivos, tanto como em animais e plantas. O que pode trazer também uma relevância para nós em questão da saúde humana, pois tais resultados trazem uma grande preocupação quanto à saúde humana, uma vez que esses efeitos genotóxicos podem acarretar ao nosso DNA sérios problemas irreversíveis. E como a repórter Carol já colocou aí para vocês, além do saneamento básico, existem outras formas de contornar a situação. Uma delas é o tratamento de esgoto e, por parte das indústrias, elas podem fazer a reutilização da sua água sem que elas precisem serem despejadas no rio próximo ou nos mares e oceanos. Isto é, de maneira privada, elas devem tratar a sua água e fazer o reuso dessas mesmas
para que quando chegarem aos rios não sejam em formas de esgoto não tratados. Além disso, existe a coleta seletiva do lixo, na qual, ao serem separados e os dejetos forem despejados em locais inadequados, evita abundantemente a poluição dos rios. E além de tudo isso, por parte dos responsáveis, nós também podemos fazer a nossa parte, né? Evitando colocar dejetos de forma irregulares em locais proibidos, ou seja, fazendo descarte correto das coisas e evitando assim também a poluição hídrica, de certa forma. E é isso, e agora eu deixo a palavra com vocês, as nossas jornalistas. Obrigada, Raíza. Bom, então é isso, né, pessoal? A gente vê que a poluição hídrica é um grave problema e que tem grandes impactos na nossa saúde, mas que existem coisas que nós podemos fazer tanto individualmente, mas também numa esfera governamental para tentar amenizar essa situação. Bom, esperamos que vocês tenham gostado da nossa matéria de hoje e até a próxima.